Olá, amigos! Mais uma vez nós nos reunimos a fim de estudarmos a doutrina espírita, darmos continuidade aos estudos que nós fizemos a partir do documentário What the Health, que foi o que nós conversamos na semana passada, e compreender os caminhos que estão sendo mostrados para nós. Às vezes é muito difícil, em meio ao turbilhão de informações nas quais nós estamos inseridos, a cultura, ou seja, o paradigma onde nós estamos colocados, ao que nos foi ensinado, aquilo que nós herdamos enquanto família, conseguir visualizar a porta nova que se abre para os caminhos da redenção individual e coletiva na Terra. Por isso a doutrina espírita é um esteio tão importante. Por isso o conhecimento trazido pelo Consolador Prometido é um farol. Como nós temos repetido tantas as vezes, e essas palavras, viemos falando, estas palavras demonstram os caminhos que nós precisamos seguir. Não menosprezemos a presença do Cristo na doutrina espírita, a ação luminosa da mensagem de Jesus desdobrada através da filosofia, através da ciência espírita, e sendo o pilar essencial a religiosidade como forma de nos ligarmos a Deus e ao divino dentro de nós. Isto é a doutrina espírita. A doutrina espírita é este campo iluminado que pode nos nortear no cotidiano em que nós vivemos, para que nós possamos avaliar, uma vez que somos espíritos em evolução, uma vez que nos candidatamos a viver no planeta de regeneração, que compreendemos a necessidade da evolução, da reforma íntima, do esforço na transformação, do desejo de autoiluminação, de atingir a plenitude ao mesmo tempo em que nós desejamos evoluir, nós desejamos a felicidade, esta felicidade que nós tanto desejamos, ela só é possível se nós evoluirmos. Ao mesmo tempo que nós temos este desejo de felicidade íntima em nós, nós também amamos Jesus. Nós também amamos o Espiritismo e desejamos com sinceridade servir a esta obra mestra, que é a obra de transformação da humanidade. Mas, meus amigos, não é possível a transformação da humanidade se não houver a transformação individual. E é isso que o Espiritismo nos proporciona. Não nos percamos da essência da doutrina espírita. O pilar da doutrina espírita é o Mestre Jesus. Este Mestre do amor, o Mestre da justiça, o Mestre da bondade, o Mestre da esperança, aquele que nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Este Mestre é o pilar máximo, a partir do qual todos os processos de conhecimento se desdobram dentro da doutrina espírita. E este é o Mestre que nos disse que o maior mandamento, ou seja, o mandamento que resume não somente o Evangelho, que é a Constituição Divina, quanto fatalmente resume, com certeza absoluta, todos os princípios da doutrina espírita, é o amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O amor é a fonte luminosa de tudo que nós estudamos. Olhar a doutrina espírita como um ensinamento de como amar é o caminho para regenerarmos a nós mesmos, é o caminho para a higienização mental, emocional e, não tenham dúvida, física, a partir dos processos de compaixão íntima, ou seja, autocompaixão e compaixão para com o outro. Nós somos capazes de iniciar os caminhos de ligação para com Deus e a expansão da consciência. Que coisa maravilhosa! Em meio às expiações individuais e coletivas que nós vivemos, as mudanças intensas pelas quais passa o planeta, as inúmeras situações, aos inúmeros questionamentos, onde nós temos informações para todos os lados, nós temos um esteio de amor, no qual nos apoiar, a doutrina espírita. Ela não é simplesmente o conhecimento filosófico, ela é a fonte de luz que se derrama no mais alto, a fim de iluminar as trevas da nossa ignorância e nos direcionar pela estrada segura dos caminhos do reino dos céus.
Este entendimento sobre a doutrina espírita rompe para nós as discussões estéreis filosóficas, porque passamos a compreender que em todo o entendimento que nós tivermos, todo o amor precisa ser este amor espiritual, a busca pelo amor não egóico, o amor pleno, precisa ser a nossa fonte primordial nas interpretações da doutrina espírita e nos passos que nós precisamos dar. Por isso, nós deixamos aqui hoje, como espíritas, voluntários da SEAMA, voluntários da Federação Espírita SEAMA, a nossa imensa gratidão a Kardec, que nos trouxe esses ensinamentos iluminados do mais alto, com tanta seriedade, com tanta responsabilidade, sem dúvida nenhuma, com tanto amor, e aos desdobramentos que ocorreram desde Kardec até os dias de hoje, à medida que a humanidade foi evoluindo na compreensão destes ensinamentos, a nossa mais profunda gratidão. Como é bom nós podermos abrir os livros e compreender os detalhes da poesia divina contidos na doutrina espírita. E hoje, meus amigos, dando continuidade aos nossos estudos, nós vamos fazer a segunda parte do documentário What the Health, tendo a doutrina espírita como esteio de todas as observações. Nós aprendemos no episódio anterior o quanto a alimentação se relaciona com a nossa saúde. No outro episódio, nós entendemos espiritualmente o quanto as nossas emoções, pensamentos e a nossa alimentação têm um impacto literal, energético sobre o nosso corpo na formação de larvas psíquicas. E agora nós vimos o quanto a nossa alimentação impacta o nosso corpo. Não há dúvida nenhuma, meus amigos, se nós agirmos com a sinceridade, se nós nos sentarmos e respirarmos, junto às lições do Evangelho, como podemos desejar não sofrer, engolindo sofrimento alheio? Como nós podemos desejar um mundo onde haja o bem e a paz, compactuando com a crueldade e com a dor? Como nós podemos desejar, pelas leis de justiça, amor e caridade, e de ação e reação, não mais chorar, causando lágrimas a bilhões de seres, nossos parentes mais próximos, filhos de nosso Pai, nossos irmãos de jornada que se encontram na fase de animalidade? Sejamos sinceros. Como conquistar a liberdade espiritual, a paz de espírito e de consciência, gerando uma egrégora de dor, tristeza, agonia e desespero a partir da nossa alimentação? Vamos ouvir a doutrina espírita e as suas lições de amor. Vamos entender as descobertas da ciência que vem de encontro à doutrina espírita e tomar o lugar do humilde servidor do Cristo, pedindo: Mestre, ensina-nos a amar conforme nos amou a todos os nossos irmãos de jornada. Vamos agora ouvir sobre a parte do documentário que fala sobre conspiração e entender como nós precisamos das lições da doutrina espírita para sabermos discernir a verdade da inverdade, aqueles que estão sinceramente trabalhando a favor de uma modificação, aqueles que vão de encontro à regeneração, as falas que vão de encontro aos caminhos da luz, ao maior mandamento do Mestre, as lições da evolução, mesmo que não se fale delas, das falas que nos estimulam ao orgulho, ao egoísmo, à inconsciência e à ignorância. Olá, Tiago! Olá, Nádia! O que nos trazem sobre a segunda parte de What the Health? Oi, Sandra. Oi, Nádia. Tudo bem? Bom,
Eu vou começar o documentário, a segunda parte aqui, né, falando um pouco do tema que a Sandra comentou pra gente. Então, entrando no documentário, mais de 17 milhões de pessoas morrem todos os anos por doenças cardiovasculares. Essas doenças é a causa líder de mortes no mundo. Quase 1 de cada 3 pessoas morrerá dessa doença. A quantidade de pessoas que morrem de doenças cardiovasculares é equivalente a 4 acidentes de aviões jumbo a cada hora, todos os dias, todos os anos. Abre aspas. Todos esses exames caros, procedimentos, ponte de safena, medicação, nada disso tem uma única coisa a ver com a causa da doença. Então você morre de uma doença totalmente benigna, que nunca teve sua causa tratada, gerada pela comida. Fecha aspas. Kipp, no documentário, ele nos relata que comer um ovo pode ser tão prejudicial quanto fumar 5 cigarros por dia. Abre aspas. Todos os estudos sobre gorduras saturadas, tentando defender a gordura, são campanha de indústria de laticínios. A maior fonte de gordura saturada é o laticínio e não a carne. Em 2008, a indústria global de laticínios reuniu-se em um encontro e leu sua agenda explicitamente, o qual dizia para neutralizar o impacto negativo da gordura láctea por meio de reguladores e citações médicas. Assim, o que eles fazem? Financiam estudos. Fecha aspas. Outro ponto interessante, né, que trouxe o documentário para a gente, é essa fala aqui. Abre aspas. O estudo principal que iniciou toda essa moda midiática da gordura saturada teve apoio do Conselho de Laticínios. A indústria de ovos também apoiou estudos que confundem consumidores ao afirmar que os ovos não afetam negativamente o coração, mas isso é apenas quando se compara com o consumo de McDonald's. Fecha aspas. Aqui relatando que essa fala é uma fala que consta no documentário, tá, pessoal? No documentário também é comentado sobre um famoso memorando da indústria do tabaco que dizia, abre aspas, a dúvida é o nosso produto, fecha aspas, o que hoje é utilizado pelas demais indústrias, onde a estratégia não é tornar seus produtos mais seguros, mas sim confundir o consumidor. Se houver controvérsia o bastante, as pessoas meio que se rendem, tipo, eu não sei o que comer. Confusão é o jogo deles. Fecha aspas. Mesmo que você tenha uma predisposição genética, não significa que necessariamente se manifestará. O que determina se isso vai acontecer são as variáveis epigenéticas, as coisas que você pode controlar, como nós vimos no podcast anterior, não é? Então, falando aqui principalmente de câncer, de diabetes, que a gente ouve bastante, né, as pessoas comentarem sobre meu pai teve, meu avô teve, minha família teve algum tipo de doença, então, consequentemente, eu terei. Kipp se assustou ao verificar que no site da Associação Americana do Coração tinha uma seção inteira sobre receitas de carnes. Isso seria como a Sociedade Americana do Câncer incentivando o consumo do grupo 1 de carcinógenos em seu site, também como vimos no episódio anterior do podcast. Abre aspas. Há uma associação enorme entre laticínios e doenças autoimunes. Isso pode se revelar como uma produção excessiva de muco, um aumento da asma em crianças predispostas e até em adultos. Também há uma associação entre laticínios, esclerose múltipla e diabetes do tipo 1, que é uma doença autoimune, além de outros problemas reumatológicos. Fecha aspas. O documentário nos mostra que os países com maior consumo de leites também têm as maiores taxas de osteoporose. Então, claramente, beber mais leite não protege seus ossos como comumente ouvimos. Nas pesquisas de Kipp, ele descobriu que laticínios têm ligação com muitos tipos diferentes de câncer. A campanha do Laço Rosa da Susan G. Komen
nos Estados Unidos, aumentou bastante a conscientização sobre o câncer de mama, embora tenha sido confuso ver lacinhos rosas em embalagens de iogurtes. O câncer de mama pode ser prevenido com uma dieta e estilo de vida saudáveis, mas não fazemos isso. Aqui eu trago uma frase que me chocou bastante nesse documentário. Os consumidores não fazem ideia do conteúdo dos produtos que consomem. Na indústria da agricultura animal, assim como na de tabaco, essas empresas têm um interesse manifesto em garantir que a população não tenha informação sobre os efeitos e quais os riscos que ocorrem em consumi-los. Novamente, uma outra frase que me chocou bastante nessa fase. Se existisse alguma organização terrorista matando 3.000 pessoas por ano, todo mundo estaria em cima. As mortes que temos por bactérias resistentes a antibióticos chegam a 20.000 pessoas por ano. Isso é 7 vezes o número de vítimas do 11 de setembro por ano. Isso, pessoal, só com a resistência das bactérias por antibióticos que os animais consomem. Do ponto de vista ambiental e de um ponto de vista comunitário, por todos os outros aspectos, na Carolina do Norte, onde o documentário também demonstrou para a gente, eles estão em um estado de emergência. Só para a gente ter uma ideia, pessoal, na Carolina do Norte tem o mesmo número de porcos do que de pessoas. Um porco produz entre 8 e 10 vezes mais fezes se comparado com um humano adulto. 10 milhões de porcos produzem dejetos equivalente a 100 milhões de humanos. É o mesmo que toda a costa oeste norte-americana dar descarga e os dejetos irem só para a Carolina do Norte. Mas não há tratamento nenhum desses resíduos. Os dejetos dos porcos caem em ripas no chão dos abrigos, onde são obrigados a viver. Então são bombeados para fossos gigantes, que seguem para rios e correntezas, onde são jogados sem filtragem nos campos, poluindo ainda mais o ambiente e a saúde da vizinhança. Quando se olha onde esses estabelecimentos estão localizados, há um número enorme deles localizados em comunidades negras ou latinas. Com certeza é um problema de direitos humanos. Don Webb é um dos personagens do documentário, que é um morador da Carolina do Norte, comenta que tem um rio que praticamente passa na sua propriedade, mas que agora vê esse rio cheio de fezes e urinas de um criador de porcos perto. Nas palavras do Don Webb, abre aspas. Bem, alimentamos o mundo, mas não estão interessados em alimentar o mundo, querem fazer dinheiro. Tire o dinheiro deles, que eles deixam o povo passar fome. Se você quer alimentar o mundo, pode alimentá-lo com mais milho, usando milho e trigo e coisas assim que se pode comer. Quando fazemos coisas que machucam outras pessoas, estamos errados. Fecha aspas. Nós vamos ouvindo estas frases, nós vamos ouvindo inclusive ao longo do documentário, né, Tiago? Conforme a gente vai assistindo o documentário, porque nós trouxemos aqui, conforme dissemos no episódio passado, um estudo de forma que nós dividimos o documentário em partes específicas. Mas o mais interessante deste documentário em si é que ele vai mesclando as informações. Então ele começa falando do câncer, depois ele fala da diabetes, depois ele volta, fala dos sites. Então ele vai indo e voltando, nos fazendo ter uma dinâmica de pensamento, uma dinâmica lógica, onde um quebra-cabeça vai se montando ao longo do documentário. E nós ficamos um pouco assim impressionados mesmo, impactados com esse processo de conspiração que ele demonstra. Nós já tivemos a oportunidade, aliás, de ver em vários documentários essa conspiração demonstrada. E é muito fácil de nós compreendermos isso, porque num planeta em que a exploração animal tem um peso muito grande, em que se vive de maneira intensa em muitos setores,
econômicos da exploração animal. Muitas vezes, quando nós pensamos nisso, nós pensamos apenas na carne, mas quando nós falamos em testes em animais, por exemplo, alguém tem que fornecer os animais que vão passar pelos testes, toda a indumentária, todo o maquinário. Então há um giro, uma máquina econômica muito grande que vem se ampliando cada vez mais à medida que a intelectualidade do homem se desenvolve, mas se desconecta ao mesmo tempo dos ensinamentos morais do Evangelho de Nosso Senhor. E aí nessa fala, nós vamos ver daqui a pouco pela Nádia, nós começamos a visualizar realmente uma conspiração para nos impedir de ter acesso à informação, para nos confundir. Por isso é tão importante a doutrina espírita ser o norte dos caminhos de nossas decisões. Decidir a partir do Evangelho, trazer a ciência e o Evangelho em conjunto. Claro que, obviamente, nós veremos ao longo da história humana que a alimentação que vislumbra a não crueldade e o amor, sem dúvida vai de encontro às nossas necessidades celulares mais intensas, mais físicas, e às nossas necessidades emocionais do homem de bem informação. E nós veremos isso, não há dúvida nenhuma, daqui a anos, quando nós formos observar a construção da saúde humana, o quanto houve uma modificação, para pior quando se acentuou o consumo de produtos de origem animal, e para melhor quando, percebendo o equívoco, o homem, a humanidade, começa a fazer um processo de alimento baseado em produtos plant-based, ou seja, produtos de origem vegetal. Como a alimentação mais natural, o caminho mais ligado aos vegetais, a alimentação que rompe com a crueldade é uma questão lógica, vai de encontro às nossas necessidades, nos trazendo saúde. Então, novamente, o conhecimento sobre a evolução do espírito, a compreensão do maior mandamento, o entendimento do processo de iluminação, a compreensão do amor ao próximo, tudo isto vai nos criar campo de expansão da consciência e, naturalmente, nós vamos buscando o caminho de uma alimentação mais condizente com o nosso corpo físico atual. Não é com o corpo físico que nós teremos no futuro que será menos material, não! Este corpo físico que nós temos hoje, o que ele necessita para os processos de evolução do nosso espírito que o habita, ou seja, de nós mesmos enquanto espíritos, habitando este corpo, qual é a nossa necessidade para que ele seja o melhor instrumento de evolução possível e para que aqueles que conosco compartilham a evolução habitando esse corpo, espíritos em fase de células, espíritos em fase de bactérias, espíritos em fase de vírus, o que eles necessitam de nossa parte? Como criar um corpo físico saudável, então uma mente que pode se expandir a partir da saúde física e uma egrégora de saúde e bem-estar, um planeta mais saudável, e é efetivamente disso que nós estamos falando. Eu vou encerrar esta parte com uma colocação. Então nós temos no livro Encontro com a Paz e a Saúde, do Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco, um texto interessante para nós fecharmos essa linha de raciocínio. Joana de Ângeles, este espírito iluminado que nos traz tantas diretrizes de evolução, abrindo os caminhos da consciência, nos falando sobre o nosso desenvolvimento psicológico, nos demonstrando como ir de encontro ao eu divino que está dentro de nós e nos mostrando que para nós nos libertarmos das expiações, conforme ela nos fala no livro Plenitude, para que nós possamos encontrar outro caminho de evolução que não seja só bem, possamos compactuar com o Mestre Jesus, ombrear com o Cristo nos trabalhos do bem e alcançar novos patamares onde nós possamos vislumbrar a felicidade real, é imprescindível a compreensão do amor. Bom, item processo de autoiluminação. Toda e qualquer tentativa em favor do processo de autoiluminação deve ser iniciada através da mecânica do amor, que conduz a inteligência, orientando-a no sentido da grande vertical da evolução. Então aqui Joana de Ângeles nos demonstra, meus amigos, que o processo de desenvolvimento intelectual, sem a base do amor, este amor do Evangelho, este amor ao próximo, este amor a nós mesmos enquanto espíritos,
não nos auxilia efetivamente, não nos impulsiona realmente ao processo de evolução. A inteligência, a partir do conhecimento, é a fonte de transformação para alcançarmos os caminhos do amor. Mas o amor é a base sólida que vai nos conduzir a um caminho de paz. E ela continua: uma das maneiras mais vigorosas para expressar-se encontra-se nesse amor em forma de compaixão, que está presente na origem da própria vida, demonstrando que ao alcançar o conhecimento de si mesmo, o sentimento nobre de compaixão, solidariedade, misericórdia, companheirismo, caridade, apresenta-se de forma natural, inesperada, não programada. É através da sua vibração de generosidade que se desdobram sentimentos de benevolência para com todos, de simpatia e afeto por todas as formas de vida. Então aí nós vemos Joana de Ângeles nos demonstrando que o amor que desdobra-se em compaixão, em misericórdia, é o campo para iniciar os processos de autoiluminação. Sem este amor, nós não conseguimos alçar os voos da evolução efetiva, real, da plenificação, da plenitude. Ou seja, o amor deve ser a nossa base da observação. Tirar a lente do egoísmo, tirar a lente do orgulho e colocar as bases do amor para que nós nos debrucemos nos estudos espíritas e no que a ciência nos demonstra. Quais informações nos mostra o documentário que estão de acordo com esta compaixão e misericórdia por todas as formas de vida? Quais realmente são os caminhos que nos têm demonstrado todos esses documentários que estão de acordo com o amor ao próximo? Quais dessas informações casam com as orientações de André Luiz, de Joana de Ângeles, de Emmanuel, de Kardec, do Evangelho, com os mansos e pacíficos, com os pobres de espírito, com os misericordiosos? Quais os caminhos que vão nos libertar e nos deixar mais saudáveis física, emocional e mentalmente, e nos permitir auxiliar na saúde material e na saúde mental sob a ótica da formação de egrégoras do nosso planeta Terra? Quais informações vão nos ligar às esferas superiores de gratidão, esperança e paz? Olá a todos! Eu vou dar continuidade nos comentários do documentário, falando da parte que eles conseguem uma entrevista, finalmente, depois de muitas tentativas, com a American Diabetes Society, também conhecida como ADA, que é um dos centros de referência para a prevenção e cura de diabetes nos Estados Unidos. Para a entrevista, eles levaram alguns estudos validados sobre dietas estritamente vegetarianas, com baixo índice de gordura, claro, que podem prevenir e até reverter a diabetes. Durante a entrevista, o Kip perguntou ao médico-chefe do ADA a respeito do cardápio sugerido no site da instituição, pois nesse site há diversos cardápios, diversos pratos, onde constam diversos alimentos não recomendáveis para a diabetes. Então ele perguntou a opinião dele sobre esses estudos dos outros centros de referência na Europa sobre a dieta para diabéticos, e ele não quis entrar no assunto. Não só não quis entrar no assunto, como ele rejeitou o tópico e finalizou a entrevista de uma maneira muito veemente. E essa reação levou a uma pesquisa um pouco mais profunda por parte do Kip. Por que será que ele não queria adentrar nesse tópico, né? Como falamos semana passada, há uma relação direta entre a diabetes tipo 1 e o consumo de leite animal, que se inicia quando ainda somos crianças. Por que não há nenhum aviso sobre isso no site da ADA, pedindo para os pais prevenirem as crianças logo cedo de terem diabetes tipo 1? Então, eles analisaram os sites de outros institutos de prevenção de câncer de mama e a American Cancer Society também,
e descobriram que eles também promovem carne processada, como peito de peru, por exemplo, que é considerado o grupo 1 de cancerígenos como uma dieta mais saudável. Então ele estava extremamente intrigado com esses dados que ele encontrou, e aí ele resolveu investigar quem são os patrocinadores dessas instituições. E finalmente achou a resposta, pois são grandes empresas de laticínios, redes de fast food e frigoríficos de grandes marcas que patrocinam. Por isso que existem recomendações para o consumo desses mantimentos lá, nos sites. São muitos patrocínios envolvidos, mas como pode associações de prevenção a tratamento aceitarem dinheiro de causadores de doenças, não é mesmo? Pois isso inibe essas empresas de falarem a verdade sobre esses produtos, pois elas teriam suas verbas cortadas, teriam que enfrentar processos jurídicos, seria uma catástrofe que todas elas teriam que enfrentar. E é exatamente isso que ocorre e o documentário mostra. Tem uma advogada que fala no documentário, ela tem uma fala muito perspicaz, que ela diz que a gente não pode confiar nas informações passadas por essas empresas líderes, veja bem, empresas líderes, porque elas recebem dinheiro das empresas que causam o problema. Bem controverso, né? Ele faz uma entrevista com um comediante e esse comediante ele dá um depoimento que ele diz que foi fazer um evento no ADA e tinha um buffet inteirinho com produtos de origem animal, frango, para você fazer lanche. E aí ele pensou, nossa, servir frango num evento sobre diabetes é a mesma coisa que servir álcool no encontro dos alcoólicos anônimos. Não faz o menor sentido. Algumas entrevistas feitas com um médico que dá depoimentos no documentário foram feitas no hospital que ele trabalha. E uma funcionária do hospital abordou o Kip na saída dessas entrevistas para informar que ela estava ciente da entrevista com o médico e que, apesar do médico ser a favor da alteração da dieta dos pacientes, a verdade era que o hospital ganhava muito dinheiro e o próprio médico também com as cirurgias e que por isso ele não poderia efetuar nenhuma filmagem no local. O Kip ficou horrorizado com a honestidade da funcionária e com a mentalidade do hospital em apenas querer lucro com as cirurgias. E, infelizmente, não era apenas as organizações e os hospitais que têm esse tipo de mentalidade. Mas no documentário eles também mostram que o governo está envolvido. A cada 5 anos, o governo americano atualiza a pirâmide alimentar recomendada para os seus cidadãos. O problema é que o governo tem que proteger as pessoas e os produtores. E, em um conflito de interesses dessa magnitude, normalmente os produtores levam vantagem. E assim, todos os anos, alimentos que causam milhares de doenças são incluídos como recomendação nutricional. As pessoas que fazem parte desse comitê de aprovação, que fazem parte da USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, também são patrocinados por empresas gigantes que dominam o mercado alimentício. Assim, mais uma vez recebemos conselhos nutricionais das empresas que causam os problemas. Em documentos internos da USDA, mostrados por um médico, eles afirmam que os ovos não podem ser considerados saudáveis, de baixa gordura, de baixa caloria, não são nem sequer seguros, mas que mesmo assim eles apoiam o produto. Há programas do governo com marcações nos produtos. Esses programas eles promovem o consumo de produtos agrícolas, como queijo, bacon e ovos. Eles lançam campanhas massivas de marketing promovendo os produtos dentro de grandes empresas, como McDonald's, Pizza Hut e outros muitos famosos por aí. Há marcações de risco de câncer em cigarros, porque não há na carne, não é mesmo? Chocante ver que boa parte dessa campanha é direcionada ao público jovem, crianças mesmo, que é mais suscetível, pois está ainda em formação, assim criando consumidores fortes desde cedo. Um advogado no documentário menciona que há uma estimativa de gasto de mais de 138 milhões de dólares com lobbies no Congresso, mas deve haver muito mais que não vem a público. O Congresso cria leis ridículas para proteger qualquer um que tenta difamar essas empresas. Há uma lei da mordaça, que diz que é crime federal mostrar os horrores que a indústria impõe aos animais. Ativistas nos Estados Unidos podem ser considerados terroristas se pegos. Há também uma lei chamada Lei do Cheeseburger, que diz que uma pessoa não pode culpar a empresa pelo produto a ter tornada obesa. Essa lei foi para prevenir que ocorra o mesmo que a indústria do tabaco enfrenta hoje em dia. O documentário também mostra que há todo um aspecto farmacêutico por trás disso tudo, pois as doenças crônicas alimentam uma indústria
bilionárias, sempre em crescimento. E eles não vão querer que isso acabe, não é mesmo? Se você desenvolve uma doença, toma um remédio para controlar essa doença, esse remédio ele causa outro sintoma, aí você toma um remédio para controlar esse sintoma causado, que vai criar outro sintoma e assim por diante. A indústria farmacêutica ela é a que mais investe em lobbies no governo, atrás somente da indústria agrária animal. E o governo, em troca do dinheiro que recebem deles, concede o que eles precisam: leis, campanhas, autonomia. Um ativista entrevistado diz que essa lei da mordaça é para impedi-los, pois as indústrias ficam em lugares distantes, fechados, nos subsolos, escondidas, fazendo todos os tipos de testes e horrores. Assim, eles utilizam essa lei para tentar silenciar a todo custo quem tenta mostrar o que eles fazem atrás das paredes, pois se a verdade for descoberta, as pessoas ficariam horrorizadas com o que é feito. O documentário mostra uma entrevista com um inspetor agrário, que disse que a USDA, durante o surto da vaca louca, soltou uma instrução de que nenhum deles podia falar com a mídia com relação aos processos de inspeção, que caso eles fossem abordados, que eles deveriam procurar Washington. Ele comenta, muito provavelmente, diversas pessoas foram contaminadas, mas que o governo simplesmente não vai atrás para identificar esses casos, que muitas vezes essas doenças, elas são diagnosticadas como Alzheimer ou como demência, mas que ninguém faz os exames adequados para saber se realmente é isso, essas doenças degenerativas, ou se é uma doença causada pela carne. Ele comenta que não acha seguro comer carne, pois a velocidade do abate está cada vez mais acelerado e eles não têm treinamento para lidar com essa demanda. Ele diz que a linha de produção, naquela época do documentário, era de 220 vacas por hora, mais ou menos 4 por minuto sendo abatidas, e que amostras coletadas afirmam que 80% das bistecas são contaminadas com bactérias fecais e que são muito comuns infecções purulentas nas carnes. Então a gente vê por aí o quão maléficos são essas dietas que essas instituições promovem, que essas instituições colocam como sugestões em seus sites, né? Então, eu acho que cabe a gente tomar conta da nossa saúde, verificar o que eles estão falando, correr atrás de estudos e tentar colocar na prática hábitos mais saudáveis. Apesar de a mídia nos dizer que o que é saudável é esse consumo todo, a partir destes documentários, a partir deste podcast, nós começamos a ter consciência do que realmente pode ser mais saudável ou não. Eu super recomendo vocês todos assistirem What the Health, começarem a se questionar sobre toda essa indústria, sobre toda essa conspiração por trás da indústria da carne. Nádia, ouvindo você e assistindo o documentário, é porque agora você compilou, assim como o Thiago, nós compilamos, né, todas estas informações, é um pouco chocante. Vemos todo o caminho de manipulação. Mas tem uma coisa que nós aprendemos com a doutrina espírita, é que embora todos esses processos, essas dificuldades que o homem vai criando, que a humanidade cria, para que não haja um efetivo processo de mudança, para que não ocorra um processo de transformação, a verdade sempre impera, o bem sempre vence, o amor é a fonte sublime dos caminhos do bem. Nós vamos, salvo as devidas proporções, observar a história, por exemplo, dos precursores do Mestre Jesus, a história do próprio Cristo, a história dos discípulos que vieram depois de Jesus, então, exemplificando Sócrates, que veio falando sobre a fraternidade entre as criaturas, incomodou demais e acabou sendo morto por isso. O próprio Cristo, não é? Que foi condenado à crucificação, porque veio trazendo a verdade do amor, mas incomodou, exigindo um processo de transformação. Nós vemos, por exemplo, a própria doutrina espírita, quantas dificuldades, o livro dos espíritos queimado em praça pública. É natural que quando se haja necessidade de um processo de transformação mais acelerado, um momento mais importante, que se haja obstáculos para que esse processo de transformação não ocorra. No entanto, nós nem nos lembramos de quem foi, por exemplo, que colocou fogo no livro dos Espíritos. Claro que se nós formos a buscar a biografia de Kardec ou a história do Espiritismo, nós vamos ver lá alguns nomes, nós vamos ver o que ocorreu.
No entanto, nos vem à memória, sem a necessidade de nenhum tipo de consulta de imediato, Kardec, em sua figura maravilhosa do codificador, o Mestre Jesus, não importando quantos fariseus se colocaram contra as atitudes de Jesus, quem condenou Sócrates, eu estou dando só 3 exemplos, obviamente que o Mestre, governador do planeta, em sua posição luminosa, é o nosso maior exemplo. Mas nós não nos esquecemos de Sócrates, o Mestre, nós jamais nos esquecemos de Kardec e assim por diante. Então o bem sempre vence, o amor impera e o processo de transformação acontece porque ele é necessário. E é necessário que se haja uma modificação drástica na maneira como nós, espíritos em fase de humanidade, estamos nos relacionando com os espíritos em outras fases de evolução que não a humanidade. E mais do que isso, é essencial para nós mesmos, para nossa própria evolução, que nós sejamos capazes de entender a interação profunda que há entre todos os espíritos do Senhor, independente da evolução em que se encontrem. Então, meus amigos, vai haver muita controvérsia e nós precisamos enxergar. Nós precisamos enxergar que é um processo de conspiração, nós precisamos enxergar que o dinheiro tem um peso muito grande neste processo, mas acima de tudo, volto a repetir, usar a doutrina espírita como parâmetro máximo, para que quando nós observarmos tudo, lermos tudo, assistirmos tudo, tenhamos em nossa mente o Mestre Jesus em suas exemplificações de amor. As instruções deixadas por Emmanuel, as luminosas colocações do Espírito de Verdade, as bases que nos trouxe André Luiz, as orientações de Joana de Ângeles. E com tudo isso à nossa frente, tomemos a nossa decisão individual, a partir do uso de nosso livre-arbítrio, exercitando a nossa inteligência espiritual, de acordo com aquilo que for melhor para a evolução individual e coletiva, compartilhando com o Mestre os trabalhos para os caminhos da regeneração. Deixamos aqui o nosso abraço sincero e o desejo de que tudo fique bem. O abraço fraterno dos voluntários da SEAMA e a nossa gratidão à doutrina espírita, a nossa gratidão ao Espírito de Verdade, nossa gratidão a Kardec, nossa gratidão a esses luminosos espíritos que têm nos encaminhado os estudos, nossa gratidão sincera e profunda ao nosso Mestre Jesus.